Mas na verdade, Jorge, o bom é conversar com gente inteligente. É isso que é a verdade. Você sabe por quê? Eu acredito muito que o conhecimento é feito para ser dividido. Não é nada menos, nada mais do que nós estamos fazendo aqui. Com certeza. Eu acho que, Jorge, nós, por exemplo, sabe? Nós estamos falando da questão da religião. Isso. Tem aquele pastor Caio Fábio, sabe, cabeludo? Há quem acha que ele é um maluco. Tem gente que odeia, tem gente que ama, não sei o quê, porque ele é polêmico. Ele falou uma coisa que eu acho que é muito acertada dessa visão sobre Deus. E ele falou para um cara na internet assim, acho que foi no canal do Inteligência Limitada lá do Vilela. Ele falou, Deus não existe, Deus é. E eu acho que é por esse lado. E é verdade. Deus não está limitado na religião. Ele é Deus. Mas eu não acredito em Deus. Ele continua sendo. Mas eu nego. Ele continua sendo. Ele continua sendo. Mas eu sou católico. Ele ainda é. Ele ainda é. A questão dessa discussão, acho que toda religiosa, sabe, Jorge? E vai haver mais, né? Eu só espero que não se torne uma coisa igual essa coisa de Israel e... Isso, uma guerra, né? Gente, se Deus é o amor puro universal, por que tem que matar? Para que tem que brigar? Para que tem... Gente, eu acho que assim... Com licença, gente, eu vou só dar uma abertura aqui, ó. Beleza. Eu acho que o grande mistério, não sei se mistério ou o grande tchan assim do momento, é o aprendizado do amor. Eu acho que falar que Deus é amor, que Jesus é amor, é muito fácil. Justamente eu acho que estão vindo essas provas, essas coisas duras, porque é o seguinte, beleza, Deus é amor, Jesus é amor. Se você fala que você crê, você tem que viver. Nós não falamos muito dentro do terreiro, tá falando Com muito no certeza. estudo e tudo mais. É fácil você falar que é um bandista, a gente usar a guia, e viver a religião. E aquele irmãozinho que testa a gente, a nossa paciência, que testa a nossa tolerância, Isso. que testa o nosso amor. Quem é que testa nosso amor? É quem não tem amor. Quem testa a serenidade. Quem testa a serenidade? É quem vai tirar nós do sério. Quem testa a tua paciência? Quem não tem. Quem testa... É aquela história, teve um padre... Nós já vamos começar o vídeo de fato, gente, mas tava muito bom isso aí. Teve um padre que falou assim, né? Eu pedi para Deus para ser forte. Eu achei emocionante. Um short aqui do próprio YouTube, acho que foi. Pedi para Deus para ser forte. Deus me deu a oportunidade de ser forte. Eu pedi a Deus a perseverança. Deus me deu a oportunidade de ser perseverante. Eu pedi para Deus... Então, quer dizer, Deus, ele não te dá nada de mão beijada. O verdadeiro pai não é aquele que ensina a pescar ao invés de dar o peixe. Então, Deus ensina a pescar. Só que o problema é que o processo é doloroso. Gente, ó, dividindo aqui com vocês uma situação. O YouTube me mandou um e-mail dizendo que no canal já está prestes a ser monetizado, AdSense e o caramba 4. Depois me mandou um e-mail agora dizendo que ainda não está preenchendo todos os requisitos na análise, não sei o quê. Vou ter que falar aqui com meu amigo Diego Guilhem para ver, até depois daqui vou mandar uma mensagem para ele, para ver o que faltou, isso, aquilo. Só que, gente, um canal que começou com 300 pessoas, eu investi um pouquinho de dinheiro que eu não tinha para poder chegar aos 1.000. Tava com 1.200 pessoas no começo do ano. Tá indo para 1.900, eu vou reclamar do quê, Jorge? Não tenho o que reclamar. Nenhuma semente, nós estamos aqui cheio de planta. Isso aqui não começou assim. Não. Então tá na hora de plantar? Vamos plantar. Cada fim de semana nós estamos aqui plantando. Gente, o Jorge tá fazendo esse trabalho aqui de contar a vida dele e tudo mais. Tem o lado do entretenimento, tem o lado até espiritual, o lado da conversa boa que vocês gostam. Hoje mesmo, até eu acho que é o melhor jeito de entrar nesse vídeo de hoje. Conta a história que você estava fazendo seu trabalho de eletricista, o que é que aconteceu no meio. Manda um abraço aí. Vou mandar um abraço aí pro Serralheiro Munhá, pro meu parceiro de trabalho Paulo da CBE, e pro Munhá e pro filho dele,
filho dele me reconheceu, falou, pô, tô trabalhando com o ex-gangster, cara. Mas ele falou, olha o vídeo. Olha o vídeo. Eu falei, olha aí, cara, é ele aqui, mostrou o vídeo pro pai dele e tudo. Cara, um abraço pra vocês. O poder da internet, então, cara. Tamo junto aí. Então, mas aí que eu tô te falando. De uma forma lúdica, às vezes, esse menino é do rap, não é? É. Que nós precisávamos lembrar o nome dele aqui. Isso. Até, vou te falar uma coisa, deixo aberto aqui esse espectador aí do nosso programa, tudo mais. Se você quiser, em algum fim de semana, ele quiser participar aqui da Sabatina com você, tá convidado. Beleza, pode convidar. opa, tranquilo. Avisa ele. Às vezes o cara quer vir aqui perguntar algumas coisas pessoalmente da tua história. Eu acho que nós temos margem para isso. Tô tranquilamente. Entendeu? Quer perguntar, quer saber, porque eu acho que um programa legal é um programa que é interativo. Né? E nós estamos tentando fazer isso. Agora, então, gente, é por esse lado. Agora, eu podia, o outro Lucas, mais jovem, menos experiente, ainda sou jovem, tenho 26 anos, só que assim, aquelas coisas que a gente conversa aqui antes de começar o vídeo. Não deu certo, eu podia ficar apegado que... Eu vou ficar apegado que pode dar ainda. Não é que não deu, é que vai dar. Não pode desistir, é perseverança, cara. A gente não pede para Deus a perseverança. Quando Deus dá a chance da gente persistir, a gente não pode desistir. Exatamente, tem que continuar. Sim, ué. Se esforçar. Eu soltei um short hoje aqui, deixa eu ver se você concorda. Eu falei que a receita do sucesso é igual quando você está procurando uma namorada, procurando uma mulher. Você dá em cima de uma mulher, aí dá errado, você dá em cima da amiga dela. E assim sucessivamente. Você vai até uma hora dar certo, né? Aí a amiga pega, você ficar com uma amiga, dá certo, aí todas aquelas que deram errado começam a dar certo. Acontece, viu, cara? Ó, isso aqui é uma coisa boa pra cortar pro outro vídeo, não. Bom, o final do vídeo passado, gente, e só esclarecendo, não gravamos fim de semana passado, porque eu tive uma ferida de pernilongo, cocei, nessa ferida entrou uma bactéria, que eu não sei o que é, fui parar no UPA terça-feira agora passada, de madrugada, tomei bezetacil, tomei uma outra fortíssima, tomei 2.000 miligramas de um comprimido lá durante 5 dias e mais 1.000 miligramas de um outro lá, 500, em duas parcelas, que me regaçou o intestino, eu fiquei inchado, ele sabe, falei, não fui até nos estudos lá do terreiro semana agora, porque fiquei realmente de molho, fazendo as coisas que eu podia de casa e tudo mais, e agora estou bem, então tomem cuidado também, né? Tem coisas que são invisíveis, mas que existem, né? Tá no ar e ninguém consegue descobrir o que é, e tá acontecendo muito. Bom, a Covid ninguém vê, né? Covid não via, né? Você teve, eu acho que eu tive. E matou gente, né? Matou. Mas enfim, ano de 93, você ficou ilhado no sítio, hoje nós vamos falar do quê? Vamos falar de 90 já. Minha filha nasceu em 95, já falamos sobre 95, vamos falar de 96. Para finalizar 95, eu fazia parte de um terreiro de Molocô, e a mãe de santo desse terreiro, que já é desencarnada, ela começou a virar muito para Quimbanda e os médios se afastaram. Explica um pouco o que é a Quimbanda, a Quimbanda, conhecimento aí. A Quimbanda, diferente da Umbanda, a Umbanda trabalha com as 7 linhas de Umbanda, a Quimbanda ela trabalha só com a linha da esquerda, só com os espíritos Exu, Pombagira, Preto Velho Quimbandeiro, mas trabalha numa linha que eles trabalham por uma liberdade total e quem manda é o espírito e ele faz o que quer e o que as pessoas pedem para fazer. Ou seja, não segue a lei de Umbanda. Não segue a lei da Umbanda sagrada que fazer a caridade sem cobrar nada e o médium está à disposição para servir o consulente e o espírito vem para poder ajudar. Tanto o Umbanda é diferente. Entendeu? Pode continuar. Então, aí ela virou para Quimbanda e começou a trabalhar. Entendeu? Pode continuar. Então, aí ela virou para Quimbanda e começou a trabalhar e os médios que não se sentiram confortáveis começaram a sair. Eu fui um desses. E tinha muitos médios, vou explicar uma coisa, também em mediunidade aqui, dentro de qualquer centro espírita, seja ele kardecista, quimbandista, umbandista, ou de candomblé, não existe um médium
X e o médium Y. Existe médium. Sim, verdade. Está todo mundo mesmo classificado patamar. na forma horizontal. Verdade. Então, isso pelo menos deveria ser assim, tem né? que ser assim. Tem não, que ser você assim. sabe o que eu estou querendo dizer, né? É. Tem lugar que tem o médium, isso. o médium Pelé. Tem lugar que o pessoal se apresenta como super médium. Se você se deparar com um lugar desse, cuidado com esse lugar. Entendeu? A mediunidade, ela não é um dom, na verdade, ela é um fardo de coisas de vidas passadas que você vai se resgatar com espíritos que você talvez tenha prejudicado ou talvez tenha feito um acordo para poder auxiliar na evolução espiritual, nessa encarnação. Então, isso é feito com muita seriedade. O médium que leva isso a sério é feito com muita seriedade. Mediunidade não é dom, não é brinquedo e não é uma coisa assim que... Divertimento. Não é um divertimento. Passatempo. Passatempo, exatamente. Não é um passatempo. Mediunidade é coisa séria. Todas as pessoas na face da Terra têm que seja um grau de mediunidade. Aí já vem as diferenças de mediunidade. Um tem um médio auditivo, o outro é um psicofone, clareaudiência, entendeu? São vários tipos de mediunidade. Isso não indifere um médium do outro. Todos são médiums. Existe pastores que são médiums, existe padre que é médium. Então o cara está falando de espiritualidade, seja na religião que for, que ele está recebendo uma inspiração de uma mediunidade dele. Ficou bem explicado? Ficou ótimo. Ficou bem explicado? Ficou ótimo. Então, é isso aí. Mediunidade é isso. Então, nessa demanda, o pessoal começou a... Nessa demanda não, nesse momento. Nessa época aí que virou para Quimbanda, o pessoal começou a sair. E ela começou a demandar sobre todos os dissidentes que saíram dessa casa. Eu era um deles. E o que eu fiz? Eu fui e fiz umas guias que não eram minhas guias. A última vez que eu fui lá pedir bênção para ela, eu deixei as guias que não eram minhas, iguaizinhas, e peguei as minhas e coloquei numa sacola e trouxe embora. Porque eu sabia que ela ia... enganou o diabo. Eu sabia que ela ia queimar um ponto de fogo em cima das guias. Explica isso, eu não entendi. O que então, que faz? Explica assim, dentro da Quimbanda, é riscado um ponto de fogo. Ponto de fogo é com pólvora. Com pólvora. E é colocada as guias de trabalho daquele médium. Então, quando ela queima, ela afasta por um tempo as entidades que aquele médium trabalha do médium. Então, elas ficam em suspensão. Elas vão voltar. Ou pode ser que volte outras. É igual quando vem Pai de Santo que ameaça o cara que fala assim: vou trancar sua lenha, vou trancar seu fogo, vou acorrentar. Pode acontecer na Quimbanda. Meu Deus. Entendeu? Então, e eu sabia que o primeiro passo seria esse, eu já peguei minhas guias verdadeiras e deixei as que não eram minhas lá. Malandro. Aí saí, mas mesmo assim, comecei a sentir a influência, e como eu trabalhava lá 1 ano e pouco, de Cambone ela já queria, porque ela não homologou, as coisas podem acontecer mais rápido. Dentro da Umbanda Sagrada leva 7 anos para você se tornar um pai pequeno. Dentro do Molocô, em 1 ano ela já queria me fazer pai pequeno. Entendeu? Então o seu desenvolvimento mediúnico foi rápido. Foi rápido dentro ali. Porque eu era o cambono que cambonava ela. Então todo o trabalho que ela fazia, e eu como tenho uma memória boa e uma memória grava com muita facilidade. A gente vê isso aqui. Eu fui pegando, ela falava, faz isso, montava do jeito que tinha que ser. O ritual... Você chegou a montar de rapaz, louco, eu já fiz coisa que não vou nem falar aqui, entendeu? Mas eu cheguei a preparar, fazer a sé em animal para ser sacrificado. Você já foi então ao grande corte? Já. Você já viu tudo então, dos dois lados. Exatamente, dos dois lados. E aí... gente, tudo bem. Ui, bati o pé, desculpa, foi mal, gente. Vamos lá. Aí eu quero fazer uma explicação, que nós estamos tratando aqui de Umbanda, de religiões. Umbanda é brasileira, mas tem Umbanda mais ligada com culto africano. Isso. A questão é a seguinte, amigos. Você corta a galinha, corta isso aqui.
para você agradar Exu, tanto que no nosso terreiro não se cultua Exu. Exu Orixá, não Exu entidade. Mas o que acontece? Para se cultuar Exu, no Molocô já é cultuado Exu Orixá. Porque sim, mas no nosso terreno não é por esse motivo também. Nossa Umbanda Sagrada Sim, mas por esse motivo que não se faz. Porque mesmo sendo Umbanda Sagrada, às vezes poderia ter uma... Poderia ter uma vertente. Um assentamento, e aí, quando tem essa vertente, já leva para o Molocô depois. O futuro é o Molocô, e o nosso caminho está sendo outro ali. Mais universalista. É mais universalista. O que acontece, gente? Mas isso aqui não é nem que é mal e nem que é bom. É culto de Exu Orixá. De Exu Orixá. É culto de Exu Orixá. E aí você tem a presença do Exu entidade, eu acho também às vezes mais fortalecida quando numa coisa de esquerda. Ou seja, coisas que levam a outras coisas. O que acontece? Para cultuar Exu Orixá, tem que ter Egé. O que é Egé? É sangue. É sangue. Mas você vai me falar, mas isso é primitivo, isso é coisa. Então você vai brigar com aqueles pais de santo há 1000 anos atrás, lá na África. Ou mesmo, porque o problema é quando é mais escura a pele. Quando é branco, não é. Os maias, que eram mais indígenas, sacrificava pessoas, com certeza. Para o culto dos deuses. E os maias eram índios mais claros. E eles, pegavam das outras etnias da África Central e sacrificavam em pequenas pirâmides. Sim. E quando dava um eclipse era porque aí o Deus, que é o sol para eles, aceitou todo aquele sacrifício. E isso já tinha rolado milhares de cabeças. Sim. Quem é que não lembra aqui também aquela passagem bíblica? Quem foi aquele que Deus pediu o filho e depois não... Foi Abraão. Abraão, né? Abraão. Vocês lembram da história de Abraão? Isso. Lá tá na Bíblia. Pediu o filho ou não pediu para testar o cara? Pediu. E ele estava disposto a matar. Tava. Ele foi para levar a faca no pescoço. Certo? Depois não foi. Ele levou Isaac para matar, agora que ele levou a faca no pescoço. Bom que ele tem a memória melhor que a minha. O que acontece, gente? Então, para você cultuar Exu, Orixá, e tem muitas vertentes que trabalham com isso, precisa do sangue. Isso. Ou da galinha, ou do bode, aí depende da ritualística. Então, gente, nós aqui não estamos para contar mentira. Então o Jorge já está falando isso e eu estou explicando, porque aqui nós não estamos julgando vocês que nos assistem e também eu não vou julgar ele que está me dando entrevista. Entendeu? Vocês querem a verdade nua e crua? Nós vamos contar. Então também tem que saber entender. Continua. Aí, rolando essa demanda, a primeira coisa que eu fiz foi trocar as guias, aí comecei a sentir já uma diferença na vida, mas a mediunidade continuava. Aí eu falei, como que eu vou vencer essa, entendeu? Demanda. Aqui. Eu preciso de alguém que me ajude. E fui ajudado por um homem que era um benzedor, que ele trabalhava só durante o dia, das 6 da manhã às 6 da tarde. Que era o João Eleucádio. O João Eleucádio lá do Campo Preto Grande. Velho, né? Isso. Precisa contar. Então. Deus o tem em bom lugar. Agora ele é preto velho. Ele é um preto velho. Trabalha na falange de Pai Joaquim. Entendeu? Hoje ele é Pai Joaquim. Nós estávamos falando agora há pouco. Exatamente. E ele era um benzedor que ele batizava e cruzava a entidade, o guia. E quando a gente estava ajudando o próximo, ele primeiro ajudava o médium, para depois o médium ajudar com ele o próximo, aquele que vinha receber a ajuda espiritual, que era o passe, que era a limpeza espiritual nele, na casa. Ele mandava a pessoa mentalizar muito os lugares da casa, e a gente, dando passe, conseguia dar aquela puxada da casa da pessoa. Pela pessoa, né? Pela pessoa. Então, aí depois, ele me ajudou nessa demanda, me libertou e tal, e falou, você não vai trabalhar mais em Umbanda cruzada. Você vai trabalhar em casa ou universalista ou em Umbanda que seja sagrada. Ele te direcionou, então? Ele me direcionou. Você acha que se você tivesse continuado pro lado da Quimbanda, a tua vida teria ido mal? Eu acho que eu nem teria mais vida. Você acha? Eu acho, porque pela passagem que eu tive, pelos vícios que eu tive, eu acho que eu já teria desencarnado. Fique bem claro que nós não estamos falando mal da Quimbanda. Isso. Mas nós estamos aqui falando de consequências. De consequências. Porque quando... Vamos lá. Trabalhos pesados que você já participou na tua vida, saiu de graça? Nenhum. Todos cobrados. Pode falar alguma coisa sobre isso? Que puder também. O que não puder... Puder falar assim, tem pessoas que iam pedir o dinheiro, carro,
uma demanda de fazenda ali, uma demanda judicial de fazenda e mulher, tal. marido. Mulher pedindo amarração é o que tem. Entendeu? Rapaz, isso rola demais. Mas as entidades que eu trabalhava, apesar de eu ser de Ogum, as entidades que eu trabalho e que trabalhava, né, nessa época, eles eram muito procurados para resolver problemas de justiça. Você contou, parecia que era um advogado. Né? Parecia que eram advogados, tanto da esquerda como da direita. Entendeu? Hoje eles continuam trabalhando do mesmo jeito. Não te abandonaram? Não me abandonaram, rapaz, eu consigo inspiração, mesmo sem trabalhar, como a gente tem vulgarmente falado, incorporado, que é na psicofonia, eu não venho trabalhando na psicofonia, mas eu venho recebendo inspiração, eu venho recebendo... Rapaz, até hoje eu tenho o maior respeito, e eu não vou falar nem meus, porque são trabalhadores que trabalham através da minha mediunidade. A única coisa que eu tenho é a mediunidade. Eles são livres. Quer dizer, você é um canal para que eles se manifestem. Sou um canal para que eu não sou dono de ninguém. Então eles trabalham através de mim por afinidade ou por um acordo que a gente teve na espiritualidade antes de eu reencarnar. Então, eu não sou deles e eles não são meus. Ui, de novo. A gente tem uma parceria. E uma afinidade. Eu dou a minha mediunidade para que ele se manifeste e ele vai fazer a caridade que ele precisa fazer através da minha mediunidade. Então, acaba nós dois fazendo uma caridade. E uma parceria. E uma parceria. É uma parceria de caridade. Então, era muito procurado para resolver nessa época problema de justiça. E ele recebia muitos presentes. Ele não cobrava, mas na verdade e aí naquela época ele bebia muito uísque, ele recebia garrafas de uísque, muitas garrafas de uísque, charuto, caixa de charuto, e Jorge, já sem a manifestação espiritual, depois que tudo acabava, eu doava isso para casa. Porque tinha muito médico que não tinha condições de levar o próprio... E isso não era eu que conquistava, eram eles. Era deles, não era deles. Era deles. Então... Mas era muito, vinha muito. Então... tinha outros médicos que estavam desenvolvendo e tinha médicos que estavam já desenvolvidos, mas que mais humilde no trabalho e tudo... não conseguia, não recebia, porque como eu sempre cobrava, as minhas entidades elas não cobravam, mas quem recebia ia lá pedir e recebia aquela graça, vamos dizer assim, ele retribuía um presente para a entidade. E ele recebia muitos presentes. Então, ficava para casa e todos os médios podiam usar. Isso era uma consciência minha para com a casa. Saindo dessa casa, aí vamos voltar lá pro João Leocádio, que é muito amigo meu, e ele era um cego que tinha vidência. Olha. Ele era cego dos dois olhos e ele tocava na pessoa e ele conseguia. Por inspiração e a vidência, tem isso aqui, tem isso em tal lugar, e ele tocava no médium que estava trabalhando espiritualmente ali já psicofonizado, e aí era feito, como a gente fala vulgarmente, a puxada, que é um transporte, né? Um transporte mediúnico, que é retirada aquela energia e aí ela é absorvida, processada e levada para um lugar para fazer tratamento. Essa energia pode ser um espírito, pode ser um trabalho com uma energia que pode ser uma egrégora que tem. Uma forma de pensamento. É uma forma de pensamento que várias pessoas fizeram junto, criam uma egrégora e essa egrégora fica plasmada num lugar que aí já não é um espírito que está agindo sobre ela, mas várias pessoas pensando o mesmo pensamento. Então, é retirada essa egrégora. Tudo isso pode ser retirado no trabalho, que é o trabalho de você fazer o transporte. Então, e aí a gente fazia isso. E ele falou para mim, você, se quiser trabalhar, tem que ser nesses lugares, porque se você voltar para o lugar para onde você estava, você não vai ficar como estava. Você vai descambar para o lado ruim e o que se planta, se colhe. Você quer coisa boa na sua vida? Faça coisa boa. Você quer coisa ruim?
faz coisa ruim. Você já viu um limão cair debaixo de um pé de manga? Exatamente, ele falou isso para mim. Quer dizer, uma sabedoria simples, mas muito profunda. Muito profunda. Então, aí eu absorvi aquilo e falei, ó, o que eu quero para mim. E eu, que na verdade, na época, estava desenvolvendo a mediunidade, já tinha um pouco do estudo do kardecismo que eu tinha, que era criança. E entrei em 96, já entrando em 96, começou uma campanha política para prefeito em Campo Grande, que foi uma campanha muito acirrada, André Putinelli e Zeca do PT. Essa campanha foi resolvida por 211 votos numa cidade como Campo Grande. Entendeu? E num segundo turno. Mas foi assim, uma campanha que era uma guerra acirrada. Isso foi que ano? Isso em 1996. E eu estava no segundo casamento, a gente saía muito no primeiro turno. Você estava no caldo de cana ainda? Tava. Isso já com a segunda esposa, ela estava tocando e eu estava trabalhando na campanha e tal. Só que eu saía muito à noite e ia para a zoninha da vida. E um dia, numa zona dessa, eu fui descer um degrau, torci o pé, firmei o pé. Em vez do pé torcer, a perna torceu para dentro e arrebentei o ligamento do joelho. Terminei a campanha com esse ligamento rompido, fiz um repouso ali. Isso não sarava, olha para você ver. Isso não sarava. Passou essa campanha, no final de 96 a minha tia falou, tem um centro, chama Colônia Espiritual Bezerra de Menezes, e lá se faz cirurgia espiritual, faz cura e tudo, e eu fui lá por causa do joelho. Eu também passei uma aqui. E eu cheguei e fiz a consulta. Quando passou pela consulta, Dr. William. Dr. William, ele a falange do Dr. William trabalha junto com a falange do Dr. Bezerra de Menezes. Eles são próximos, assim, dentro, isso os espíritas vão me crucificar, os kardecistas, mas eles trabalham muito próximos da crosta, ajudando pessoas como nós. No umbral. Tanto no umbral como um pouquinho acima da crosta. Para nós da Umbanda, quais são esses espíritos que trabalham muito próximo à nossa dimensão? Exu. Então, Pombagira. Exatamente. Chumirim, Pombagira. Exatamente. Então, eles... Que vêm de outra dimensão. Exatamente. E eles que trabalham com esse tipo de cura, que é a falange do Dr. William, Dr. Bezerra de Menezes. Você quer dizer que eles podem estar trabalhando em parceria com os Exus? Exatamente. No resgate, exatamente. E por que não? Com certeza, porque a limpeza é feita, a limpeza na hora que é retirada a energia, na hora que é colocada uma energia mais física, é o Exu que faz. Gente, você trabalha sozinho na tua vida? Não. Você trabalha sozinho? Não. Eu não faço nada sozinho. Vocês acham que na espiritualidade vem um que se manifesta, mas os outros para dar sustentação? Para não vir o espírito. Exatamente. É lógica, né? Exatamente. Então, assim, aquela parte mais pesada do trabalho, e essas falanges trabalham muito próximas às falanges dos Exus. E isso eu tenho, para mim. Tem espírita e kardecista que vai... subir a parede. Vai subir a parede de costa ainda, né? Mas é verdade. E aí a gente, nessa casa a gente trabalhava de forma espiritual e com o passe magnético e os passes de cura. Inclusive, começava o tratamento de cura, a cirurgia espiritual era feita, não havia corte, entendeu? Igual nós fazemos aqui. Então, igual acontece aqui. Aí não havia corte, depois tinha os tratamentos que já eram o passe de cura. O passe de cura nada mais é do que um passe magnético, sem incorporação, com o médium usando a energia do fluido cósmico universal, passando pelo chakra coronário, passando pelo corpo e chegando até as mãos. E com imposição de mãos, você passa energia e isso já vai ser definido pelo universo, que é aquela que o paciente precisa. E quando ela entra no paciente, ela já entra de forma quintessenciada. Ela entra e já faz efeito no lugar que tem que fazer. Na hora. Entendeu? É direcionada para aquele local.
Então quer dizer que você pode estar com um problema no pé e eu te dou um passe na cabeça, a energia entra na cabeça e vai chegar no pé. Vai chegar no lugar, não tem que chegar. Entendeu? É assim que acontece. Então, e lá é assim que era feito o trabalho. E muita gente, chegava ônibus, tudo. Recebemos uma visita de um médium também que roda o Brasil, que hoje eu não me recordo o nome, que ele também trabalhava com o Dr. Fritz, mas com o Dr. Fritz já fazendo cirurgia sem corte. Você quer dizer que essa falange evoluiu também? Exatamente. Porque não precisava do que o Arigó fazia. E o Arigó fazia corte, teve outros médicos que trabalharam com ele que faziam isso. Se bem que o João de Deus não é nem bom falar, mas... Mas fez, não fez? Quanto ele fez, não estava lá? Então, mas vamos falar assim. Então também não vamos... É aquilo que eu vou falar, quem planta vento, colhe tempestade. Então, o médium, ele tem... Passou na frente das entidades. Eu não estou aqui para julgar nem o João de Deus, nem que eu não sou nem juiz. Defender, eu não estou nem para defender. Você não é advogado. Não sou advogado, com certeza. Mas quem se dispõe a trabalhar com mediunidade tem que ter uma vida dedicada à espiritualidade, tem que ser verdadeiro com relação a isso. Cobranças, presentes, tudo isso. Como o Chico fazia. Chico recebeu muito presente, Fazenda, isso, e o que ele fazia? Ele jogava para quem precisava, que eram as pessoas mais necessitadas, e fazia obras de caridade. Então, eu acredito que o médium pode fazer o que quiser com o presente que ele recebeu. Entendeu? Mas se veio por uma coisa que ele fez com o trabalho dele, mas daí a tua entidade ganhou presente, você sabia que não era para você. Você doava pro terreiro. Doava pro terreiro. Mas quem ganhou foi Mas isso é a minha consciência, exatamente. Não era, né? Ele estava te orientando também, isso não é teu. Às vezes orientando ou testando também, né? Vamos ver o que esse cara vai fazer. Tudo é teste. Né? Tudo é teste. Tudo é teste. Então, e para você estar firme no trabalho, você precisa estar bem. Então, eu acredito que trabalhar espiritualmente, mediunidade e espírito se conectando através de um perispírito, que é o meu perispírito e o perispírito dele, através da glândula pineal, que é pineal, que é gerado o hormônio, que facilita essa comunicação espiritual. Aqui, ó, gente, a localização do nosso terceiro olho. Isso, exatamente. Na verdade, se você cortar o cérebro no meio, a glândula vai estar na direção desse terceiro olho, mas ela vai estar bem no meio, e o cérebro cortado ao meio parece o olho de Horus, né? Sim. Exatamente, tem a mesma aparência. Sabia não. Isso os egípcios já sabiam há séculos. E eles tinham atrasado. Então. E os egípcios davam um passe magnético. Sabia não. Você não sabe por que os caras mumificavam as pessoas? Por quê? Por causa da magia. Sabia não. A energia do tômus vital. Por exemplo, eu morro hoje. Eu tinha que viver 80 anos. Entendeu? Eu morro com 54, 53. Tá faltando quanto? 30. Vamos pôr aí 20 e poucos anos para chegar, né? 30 anos, Vamos você morrer com 50, 25 anos, 25, vamos pôr 25 anos aí. 25 anos de tômus vital tá sobrando na minha matéria, que vai ficar presa essa matéria. Só que o espírito vai ficar preso a esse tômus vital, então, porque o espírito ele vai achar que ele está vivo, porque existe tômus vital para que ele se sinta vivo. Então, o cara que tem essa sabedoria vai lá. Você quer dizer que os egípcios entendiam de reencarnação, então? Entendia de reencarnação e da magia de retirar o tômus vital de um cadáver e fazer uma magia e fazer que ela fosse plasmada em uma pessoa encarnada. E ele podia até dominar várias pessoas com isso. Entendeu? Isso aí é aquela coisa, igual que eles falam lá no... Se eu não me engano é no History Channel, tem uma coisa lá que o irmão do Celton Mello, lá o Danton Mello apresenta, dos zumbis que tem lá não é no Caribe, tem um lugar lá que zumbifica. Sabia que tem isso aí, né? Sabia, não. Tem um pó de zumbi, chama pó de zumbi. Pó de zumbi. Que é uma Mas magia isso é temporário. O cara tá morto e o cara isso, põe um outro espírito dentro. Isso. Mas isso não é um outro espírito dentro. Isso, o cara entra num transe e depois ele volta com o próprio espírito dele. O cara não ressuscita com outro espírito. Entendi. Entendeu? O que é retirado, já nessa magia egípcia aí, o que é retirado do cadáver é só essa energia. Tem vários símbolos que vão ser usados nesse momento, que até eu desconheço,
mas ali dentro tem muitos símbolos a serem ainda desvendados, e ele simbolicamente fazia o ritual e retirava essa energia e fazia a magia até para manter o povo escravo ali, os judeus escravos aos egípcios. Entendeu? Criava uma egrégora servidora e o povo ficava com aquele o faraó mandar. Por isso que eles eram... Exatamente. Agora você entende por que os judeus andaram 40 anos no deserto. Que é para se livrar daquele pensamento, porque o cara estava escravo, ele estava no comodismo. Cara, qual é a distância de Canaã do Egito? Não sei, cara. É muito próximo. Daqui é 14 quilômetros. Canaã é 14. Nova Canaã daqui é 14 quilômetros. Então, Nova Canaã Paulista é 14 quilômetros. Mas lá era também muito próximo do Egito. Entendi. Entendeu? Mas eles ficaram andando no deserto em círculos durante 40 anos. Para quê? Para que os costumes se perdessem. O costume da escravidão, porque o cara que era acostumado a servir, ele tinha uma casa, tinha comida, tinha tudo ali, mas ele não ganhava nada. Para aprender a viver. Mas ele só vivia para trabalhar, entendeu? Só isso. Não tinha salário, não tinha nada. A comida era comida. Hoje não vai ter carne para esse cara comer. Então, o que o egípcio resolvesse era o que acontecia na mesa do judeu. E aí eles foram retirados, foram levados para o deserto, andaram 40 anos e foram perdendo essa identidade de escravo. Para se encontrar é preciso se perder, então. Para se encontrar é preciso se perder. Andaram 40 anos, dando volta... Essa é boa, hein? Em Canaã. Dando volta em Canaã. E quando chegou em Canaã, que o povo já tinha se purificado, até uma tribo inteira deixou de existir, porque saíram 13 tribos do Egito, chegaram 12 em Canaã. Que eram as 12 famílias lá do... Não é. O pessoal fala que as 12 famílias dos Illuminati e tal. Não dos Illuminati. Não teve que eram as 12 famílias descendentes lá que fizeram as famílias... Da cultura judia. Da cultura judia. tá. Que era de 20 de 12 famílias. Isso, 20 de 12. Aquilo não são famílias, eram tribos mesmo. Só tribos. Que para mim, Jorge falando, morreram os homens. O pessoal fala que morreram porque foram pecadores e não sei o quê, que não obedeceram a Deus na época. Eu acredito que quando o pessoal tinha que dormir, essas 12 tribos, as 13 tribos, eles se reuniam, eles andavam à noite, porque era mais fresco, lógico. Precisava fazer segurança. O deserto é muito quente. Então, durante o dia, eles precisavam fazer segurança. E eles eram perseguidos por animais e por pessoas. O que tinha de cobra lá, isso. Escorpião. Então, alguém fazia essa segurança, que eu acho que são, para mim, os homens da 13ª tribo. Então, quando sumiram os homens da 13ª tribo, sobraram as mulheres que foram agregadas pelas outras 12 assimiladas pelas tribos. Pelas outras 12 tribos. As anciãs ficaram vivendo, as mais novas casaram com maridos e tiveram maridos das outras tribos. E aí acabou que a 13ª desapareceu pelo fato de ter desaparecido os homens. Mas quando chegou em Canaã, entraram 12 tribos, e Moisés, que levou até Canaã, não entrou em Canaã. Ele só teve a visão do povo judeu, povo judeu entrando na Terra Prometida, olhou a Terra Prometida e morreu e o seu corpo desapareceu. E eu acho que o desaparecimento do corpo, cara, de Moisés é a maior prova assim de humildade. De humildade e de não adoração a um símbolo. Porque se o corpo dele existisse, ele ia ser procurado túmulo para o povo adorar Moisés e ficar idolatrando ele. E iam adorar aquilo ali e tal, então. Mas, e ali está escrito, não adorarás, entendeu? Imagens, nem na terra, nem no céu, tarará. Tudo isso faz parte... No Velho Testamento está nos 12 mandamentos. Coisa de ouro, né? Tanto foi que derreteu. Quando Moisés teve que subir duas vezes para receber os 10 mandamentos. Uma escrito diretamente por Deus, que ele chegou e quebrou com ódio. E aí derreteu-se lá o bezerro de ouro. E aí ele subiu de novo e
Aí Deus ditou e ele teve que entalhar na pedra porque ele quebrou. Quebrou porque quis, né? Tava irado. Mesma coisa quando ele bateu o cajado para pedir água. Abriu. Primeiro Deus falou, bata uma vez o cajado que a água chegará. Como demorou um pouquinho, ele bateu 2. Aí ele já veio a inspiração para ele. Falou, ó, eu pedi para bater só uma. Entendeu? Então, são coisas... Ele abriu o mar, não foi? Ele abriu o mar, mas ele não bateu o cajado para abrir o mar. O mar foi aberto. Mas no deserto, na hora que ele precisava de água para toda a população que estava andando com ele ali, Deus falou, a hora que você achar uma pedra, bata o cajado uma vez na pedra, que a água chegará. Entendeu? Ele bateu 2. Ele bateu 2. Porque demorou um pouquinho, não, a água veio. Tá. Mas veio para ele na hora que precisava bater só uma. Ele desobedeceu. Entendeu? Houve um pouco da falta de fé da parte dele naquele momento. Entendeu? Ou ele ficou ansioso que a água chegasse rápido. Se a gente quer falar da nossa fé, até ele teve os momentos. Teve um momento, né? Cara, nós estamos vivendo né? humano na carne, como eles viveram, bicho. Você sabe uma coisa? Olha, o último assunto do vídeo de hoje, que já está dando nosso tempo quase na pinta, já aquilo lá que nós tratamos. É isso aí. Você sabe o que eu falo, a questão dos santos, dos santos católicos? Um corte aqui. Se Chico Xavier fosse católico, eu não tenho dúvida que tinha a cara dele lá. Com certeza. Né? Santo Antônio, Milagre das Línguas, São Jorge foi santo mártir. O que é mártir? Morreu em nome da fé. Aí, morreu em nome da fé. O outro lá, Santo Expedito, acho que também. Expedito, né? Um monte de gente... Aí tem Santo Expedito, São Judas Tadeu. Um monte de gente se deu mal porque a Joana d'Arc, que não é santa, mas... Isso. Eu acredito que ela está na linha de Ogunhara. Por que você fala? Porque ela é uma guerreira que morreu. Sim. Entendeu? Lutando. O que eu falo, gente, às vezes, sabe, assim, vamos tratar tem muitas religiões que abominam o santo. Não precisa abominar. Os santos, gente, vamos dizer assim, quando você está no exército, no teu coronel, o general, o marechal... Tem. Né? Com certeza. Eu acho que a história dos santos é uma espécie de uma homenagem, uma patente... Isso. De exemplos a serem seguidos. É óbvio, para mim pelo menos é óbvio, existiu algum ser humano, ou existirá algum ser humano como Jesus? Eu acho que não. Eu também acho que não. Porque assim, em primeiro lugar, Jesus Cristo ele era esperado como um rei guerreiro. Frustrou alguns para Frustrou muito. Não são os judeus que não... Não, na época os judeus, porque os judeus esperam o Messias até hoje. E eles estão certos, cara. Porque o Messias que eles esperam é um cara que vai ser... Guerreiro, rei. Vai ser vamos dizer assim, um guerreiro. Vai ser um cara que vai nascer um líder político, um líder que vai resolver um problema. Para eles não existe esse negócio do cara ser crucificado, morrer e tal. Tudo bem. Pode até ter existido a figura de Jesus. Foi um cara que foi judeu, nasceu do povo judeu, mas ele não era esse cara que era esperado pelos judeus. Fez o que fez. Jesus não era o Messias deles. Não era o Messias. O Messias do Salvador. Tanto que quando ele não é um cara que era um guerreiro, mas quando ele fala isso já, traduzido já para o Novo Testamento, ele fala que ele não veio trazer a paz. O próprio Jesus. Pode procurar isso, eu não sei se está escrito, não sei se é em Lucas, Mateus, Marcos, entendeu? Mas está escrito em algum lugar que ele fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E dentro de cada família sempre tem um atrito. Sempre tem uma briga dentro de uma família. Entendeu? Sempre tem pessoas que se dão bem, mas tem pessoas que também não se dão tão bem. Pai que não se dá bem com o filho. Então a espada que ele dizia é esse tipo de atrito que é... E ele ainda falava assim, o meu reino não é desse mundo. Entendeu? Então, ele também não era um rei desse mundo. Quando ele foi recebido, quando nasceu, ele foi recebido por 3 reis que eram magos. E tinha um quarto que estava a caminho. Entendeu? Não sabia, não. Ártabo. Ártabo é o 4º rei mago. Um rei persa que estava levando uma carroça de diamantes. E que não chegou até ele. Mas aí depois que ele não encontrou, Ártabo, por todo lugar que passava e via o pessoal precisando, ele pegava os diamantes, as pedras preciosas que tinha na carroça, e distribuía, vendia e fazia caridade com o que ele... E aí, o 4º presente de Jesus Cristo é a caridade. Isso segundo
Entendeu? Entendi. Mas Artaban é um rei persa que também era e estava a caminho, e por uma tempestade no deserto ele se perdeu da estrela que estava guiando até a manjedoura que Jesus nasceu. Mas o símbolo disso é muito melhor do que se ele tivesse dado os diamantes. A caridade, né? É o maior presente. Né? Entendeu? Sido... É o maior presente. O que acontece então, gente, sobre essa situação, para fechar o vídeo de hoje? Eu acho que a thumb desse vídeo vai ser As Aventuras do Jorge na Quimbanda, hein? Vai ser o título, vai ficar bacana. O que acontece? Eu acho que essa história dos santos, assim como, por exemplo, muitos veem Exu com maus olhos. Mas é a entidade mais próxima da gente. Mais próxima. Nossos guardiões. E não é porque são mais próximos que é inferior ou é superior a um preto velho. Não. Ou a um caboclo. Estão aqui. Então, assim, no mesmo jeito. São benfeitores. Exatamente. Lucas, eu quero falar uma coisa. Do mesmo jeito que o médium, em geral, tem que estar numa escala horizontal, A espiritualidade é amiga também. A espiritualidade, seja ela de qual linha for, independente do entendimento, todos são filhos do mesmo Criador. Sim. Então, e vem em nome dele para fazer. Exatamente, para fazer a caridade. Então, todos somos iguais. Sim. Somos iguais. Mas isso que eu ia dizer em relação a isso. Acho que nunca haverá um ser humano, um humano encarnado da qualidade de Jesus. Aí falam, mas os santos, isso, aquilo. Gente, são inspirações, nós não temos o Pinterest para ver inspirações das coisas. Criou-se os santos para que um morreu por causa de Jesus. Você morreria por causa da fé cristã? Poucos, eu acho, aceitariam a cruz, o Calvário, entendeu? Por causa de Cristo, entendeu? Eu nem me imagino entendeu? Né? Mesma situação que ele, né? Que ele. Pedro não foi crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado igual... E você sabe quem foi crucificado junto com Pedro? Barrabás. Porque Barrabás... Mas também se deu mal nessa? Barrabás se arrependeu, se tornou cristão e ele pediu para se trocar por Pedro. Depois que Cristo morreu. Não sabia, não. E ele pediu para se trocar por Pedro. Quando ele chegou lá no calabouço que estava preso Pedro, Marcos estava junto. Marcos era o apóstolo mais novo que tinha. Quando ele apontou para Pedro, falou, aquele lá é Pedro. Pedro pegou e falou, não, eu não sou Pedro, eu sou Marcos. Pedro é ele, apontou para Marcos. Marcos ficou uma parte da vida dele escrevendo e assinando como Pedro para não morrer e continuar levando a palavra de Cristo. Se passou pelo outro que era mais novo para escrever mais a palavra. Exatamente. Porque e o outro era mais velho e morreu. Nossa, mãe. Entendeu? Morreu como Marcos. Entendi. E ele viveu como Pedro. E depois morreu crucificado de cabeça para baixo. Não. O Marcos viveu e não morreu. Morreu de morte natural. Entendi. Mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo com o nome de Marcos. Entendi. Agora entendi. Então o que significa essa história dos santos? Porque Marcos assumiu a personalidade de Pedro. Entendi. E quem salvou Marcos, na verdade, foi Barrabás. Olha só. Porque Barrabás iria salvar Pedro e Pedro na hora teve... Às vezes espiritualmente ele pagou o débito dele também. Né, na hora teve aquela intuição, apontou para Marcos e falou, Pedro é ele. E aí Pedro foi salvo como Marcos, foi trocado por Barrabás. Marcos foi trocado por Barrabás, mas ele teve que levar um pedaço da vida dele como o nome de Pedro. Então... O que acontece, gente? Enfim, são homenagens, são títulos e tudo mais. E para finalizar, aqui, gente, peço que vocês curtam, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, ajudem esse canal a chegar aí ao sonho da monetização, das coisas, enfim, para dar uma ajuda para a gente financiar as nossas coisas e viver. Mas a mensagem que eu passo, acho, no final desse vídeo são votos de esperança que algum dia... nós não, já que nós falamos só de religião nesse episódio, que algum dia, sabe, gente, nós não sejamos divididos entre religiões, mas unidos sob a égide de um mesmo Pai, sob a égide do amor universal, da harmonia universal, que sejamos um dia realmente um só corpo, um só espírito junto ao Pai, e que possamos viver a paz, a harmonia, todas as bênçãos, toda a herança verdadeira que advém do nosso Criador maior do universo. Chame ele como você quiser. Exatamente. Finalizo esse vídeo realmente fazendo votos que a sua vida seja abençoada, que seus caminhos sejam abertos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Jorge. Satisfação, hein?